O que é justiça social para você? Muita gente me pergunta, o que é justiça social? Antes de responder essa pergunta, eu queria aqui contar a história de dois homens. Os dois cristãos, os dois com o mesmo nome, Desmond. Mas vamos falar primeiro sobre Desmond Doss. Um cara que pelas convicções de fé, pelas convicções que ele tinha na vida, na humanidade, ele foi para a guerra. Mas Desmond Doss foi um soldado completamente diferente para o exército americano. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele, eu acho que possivelmente foi, para mim pelo menos, foi um dos caras mais corajosos. Ele entrou e saiu na guerra se recusando a pegar em armas, entrou e saiu da guerra sem matar uma pessoa, saiu sem disparar um tiro, sem pegar em uma arma sequer. Mas em meio a uma batalha sangrenta, cercado por centenas de atiradores, foi ele que salvou sozinho 75 homens feridos. Isso mesmo. Ele arrastou e carregou um por um até a ponta de um desfiladeiro chamado Desfiladeiro de Okinawa, onde eles eram baixados com a ajuda de cordas, e isso acabou dando a ele a medalha de honra por essa atitude. E na ocasião ele disse: se Deus não tivesse se levantado em meu favor, eu não sei como eu teria tirado todos aqueles homens de um despenhadeiro como aquele. Eu só dispunha de uma corda, era humanamente impossível. Por isso, quero dar a Deus a glória que lhe é devida, porque nessa experiência eu sequer fui ferido. Exatamente, nessa história, 1000 caíram ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não foi atingido. Viveu de maneira muito simples, até os 87 anos de idade, e nos deu uma baita lição de amor, de devoção, de solidariedade, de coragem. Para o Desmond Doss, estar na guerra não significava destruir inimigos, mas salvar vidas. Foi um homem que, mesmo no meio de uma guerra, semeou a paz. Bom, mas agora vamos falar da história de outro Desmond, o reverendo Desmond Tutu. Mesmo nome, outro continente, outra luta, mas o combate semelhante na forma. Uma batalha sem armas em busca de salvar vidas. Na África do Sul, os negros eram presos por usar banheiros, por ir à praia, eram obrigados a ter uma espécie de passe para circular dentro do país, enfim, um monte de restrições. Desmond Tutu foi um líder que lutou pela derrubada do nefasto regime do apartheid, aquele que segregava os negros, e lutou pelos direitos civis iguais para todos, pela abolição da lei que limitava a circulação de pessoas segundo a sua raça e por um sistema de educação que fosse comum e igual para todo mundo. E num cenário tão hostil, foi ele que disse: se você é neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. O Desmond Tutu ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E por que eu mencionei esses dois pacifistas? Porque a gente está falando de justiça social. Foi com o objetivo de reconhecer a necessidade de promover esforços para essa convivência pacífica, pela prosperidade dentro e entre as nações, a prosperidade que nos levará ao enfrentamento da pobreza, da exclusão social, do trabalho escravo, da exploração sexual, entre tantas outras violações de direitos, que a Assembleia Geral da ONU decidiu celebrar todo dia 20 de fevereiro como o Dia Mundial da Justiça Social. Justiça social é uma construção de uma sociedade baseada na igualdade de direitos e no princípio da solidariedade. A gente apoia os princípios da justiça social quando a gente promove os direitos de todos, de todas as pessoas. Promovemos a justiça social quando ultrapassamos e destruímos as barreiras que as pessoas enfrentam, por exemplo, por causa da raça, da idade, do gênero, da etnia, da religião, da cultura. Sob a perspectiva da fé cristã, os evangelhos não deixam a menor dúvida. O maior desejo de Jesus era ver o reino de Deus realizado entre nós. Justiça para os evangelhos de Jesus é a solidariedade radical com aqueles que mais sofrem. A sabedoria profética do livro de Isaías, em seu capítulo 58, nos fala do tipo de espiritualidade que Deus espera de nós. Ele fala de pessoas extremamente religiosas, zelosas com todos os ritos da sua fé, mas insensíveis ao clamor do pobre e do oprimido. E deixa seu recado para mim de forma muito clara. Se vocês acham que têm um relacionamento com Deus, mas exploram os trabalhadores, humilham as mulheres, são insensíveis aos que vivem na rua, às crianças, aos imigrantes, me desculpe. Mas vocês não têm uma relação com Deus, são apenas religiosos. Quem luta pela liberdade e pela justiça social está lutando pelas causas e pelas éticas do Evangelho. Porque o Evangelho não é um projeto religioso que funciona como uma espécie de propriedade privada, mas uma forma de vida partilhada e compartilhada por todos aqueles que têm fome e que têm sede de justiça. Você pode ser o melhor religioso do mundo, o mais correto, o mais moral, mas se não se preocupa com justiça social,
lamento. Se você não se identifica com quem Deus se identifica, você não se relaciona com Ele. Você é só mais um religioso. E como diria o apóstolo Tiago, fé sem obras é morta. Justiça está no coração da nossa fé. Pense nisso.